Bom dia, essa é a resenha fresca do livro que eu acabei de ler, Metamorfose, do Franz Kafka. Não tinha lido nenhum livro dele ainda. Na realidade, é o meu segundo livro com esse viés filosófico e eu estou fazendo esse vídeo aqui para registrar, não para divulgar em si, mas para registrar e também falar um pouquinho dele sobre. Eu vou fazer uma resenha dele no Scooby, falando um pouquinho melhor sobre essas questões de, assim, com cunho um pouco mais opinativo, etc. Que eu só vou deixar uma opinião minha e realmente é um livro do caralho. Do caralho. Eu terminei de ler A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen essa semana, no domingo. E aí, para manter o hábito, já tinha combinado com um amigo meu para estar pegando esse livro para estar lendo. E já era um livro que eu via bastante memes na internet, etc. Meme do besouro na cama e tudo mais. Então acho que era um livro que fazia sentido para mim, até porque sempre tive curiosidade para ler. Questão de leitura em si é uma leitura muito simples, ela não é uma leitura muito complexa. Por exemplo, no Arte Cavalheiresca do Elgin, eu tive muito mais dificuldade para entender as palavras em si. Algumas palavras dentro da Metamorfose eu tive que pesquisar, mas não foi a maioria, sabe? Assim como não foi um grande número na realidade, porque a Arte Cavalheiresca foi bem mais pesado. É uma leitura bem leve, é uma leitura mais tranquila, apesar dela ficar um pouco emotiva em certas partes. A sua comoção, você vai criando uma empatia por uma pessoa que não é não tem culpa por ter se tornado o que se tornou, que é assim como o eu esqueci o nome. Acabei de ler e esqueci o nome do protagonista, Gregor Samsa, né? Então, ele não tem culpa de se tornar o que ele se tornou, um grande besouro animalesco bizarro. E conforme o tempo vai passando, as pessoas em volta dele, que seria a família dele, vão notando que realmente não tem o que fazer, sabe? É uma discrepância muito grande de vida em si, sabe? Até tava bem. Uma discrepância muito grande de entendimento de vida. No começo, eles acreditam que ele tá meio doente, e aí fica aquela ansiosidade para bater na porta, para entender o que está acontecendo com ele. E quando eles se deparam com a situação realmente, a condição dele atual, que é ser esse grande besouro gigantesco, cai a ficha, né? E não necessariamente cai a ficha, mas vai caindo conforme vai passando o tempo, né? E é muito interessante ver como os personagens eles se envolvem com esse pensamento de tá, a gente tem um parente que é um besouro, e o que a gente vai fazer com ele? É uma boa dúvida, não sei explicar, sabe? E a gente se coloca no lugar dele, de não conseguir se comunicar, apesar da boa intenção dos planos. A gente vê o personagem, tem a visão dele. Em alguns momentos aparecem alguns insights que seriam da irmã dele em si, que é uma pessoa que é muito proativa, sempre está buscando ajudar ele da melhor maneira possível. Porém, o final dele já é muito previsível desde o começo do livro, né? Realmente conviver com esse tipo de condição dentro de uma sociedade poderia ser hoje em dia, poderia ser antigamente, né? Apesar do livro retratar um período, acho que não é um período moderno, é um período mais antigo, apesar que o Kafka morreu em 24, então pode ter certeza que ele está falando de uma época que não é a nossa. É, e com isso pega um pouco a pessoa, sabe? É uma leitura que fica muito emotiva no final. Conforme ele vai perdendo um pouco daquela esperança de talvez um dia voltar a ser uma pessoa normal, você vai se colocando na situação dele, né? E ele vai passando algumas situações, ele vai passando algumas é, situações de vida que você te fazem refletir, né? Por exemplo, a família dele não necessariamente ter essa afabilidade muito grande conforme ele vai sustentando o estilo de vida que eles têm no dia a dia, né? Então, ele é uma pessoa que trabalha para sustentar a família, mas no final das contas a afabilidade aconteceu só no começo, sabe? Ele não recebeu um grande
ele não recebeu uma grande comoção, ou comoção talvez não seja a palavra correta para isso, mas a família dele não demonstrou muita reciprocidade conforme ele ia sustentando ele, sabe? O máximo que aconteceu foi a irmã dele manter esse nível de reciprocidade, de ter um carinho, de ter um afeto maior, mas os pais dele foi criando uma zona de conforto, onde ele vai sustentando isso. E o que me faz pensar bastante é no começo do livro, onde ele tá dentro do quarto dele, onde ele virou um animal monstruoso. Um dos primeiros pensamentos dele é como é que ele vai trabalhar. É, eu não sei explicar, realmente é muito. Gera muita comoção em quem tá lendo, sabe? Porque realmente, se você consegue se colocar no lugar e entender que hoje em dia não é muito diferente do que a gente vivia antes, possa até ser um pouco mais complicado de pensar no quesito geral da coisa, sabe? No macro. Porque se você acordasse com o besouro hoje, qual seria seu primeiro pensamento? Será que envolveria algum tipo de trabalho? Será que você ainda se perguntaria como é que você tem que, como é que você vai deixar isso claro pro seu gerente? É muito complicado entender o lado dele. E pra mim foi um livro muito interessante de fazer essa leitura. Fica muita recomendação minha e, e com certeza eu vou voltar a ler A Metamorfose, Franz Kafka.